Imagine um império se construindo não pela força bruta, mas por uma manobra financeira tão sutil quanto audaciosa. Uma decisão que transformou uma aliança defensiva na mola mestra para a ascensão de uma das maiores potências da antiguidade. Você sabia que a grandiosidade de Atenas, a cidade que nos deu a democracia, e a magnificência de seus templos icônicos foram erguidas em grande parte com o dinheiro de seus supostos aliados, transferido sobre o pretexto de segurança nacional? Prepare-se para desvendar como um ato de proteção financeira, aparentemente inofensivo, reescreveu o destino da Grécia Antiga, culminando na Guerra do Peloponeso e no declínio da própria democracia ateniense. Nossa jornada nos leva ao coração do século V a.C., um período de efervescência política e cultural após as épicas guerras médicas. Atenas, tendo desempenhado um papel crucial na derrota do Império Persa, emergiu como uma potência naval inquestionável, venerada por sua coragem e liderança. Foi nesse contexto que nasceu a Liga de Delos, uma confederação de cidades-estado gregas fundada em 478 a.C., como propósito expresso de proteger a Hélade contra futuras agressões persas e de libertar as cidades gregas ainda sob domínio persa. O nome da Liga derivava de sua sede original, a Ilha Sagrada de Delos, um local neutro e reverenciado por todo o mundo grego, lar do santuário de Apolo. A constituição da Liga era simples e aparentemente justa. Cada membro deveria contribuir com navios e tripulações ou, alternativamente, com uma quantia em dinheiro, o chamado foros, que seria usado para financiar a frota conjunta. Atenas, com sua formidável marinha, naturalmente assumiu a liderança da força naval e a administração do tesouro. A princípio, o acordo funcionou bem. A Liga de Delos alcançou vitórias notáveis, como a Batalha do Eurimedonte, que praticamente aniquilou o poder naval persa no Mar Egeu. Com o tempo, a ameaça persa diminuiu consideravelmente, e muitas cidades-estado, especialmente as menores e menos militarizadas, preferiam pagar o foros em vez de manter suas próprias frotas. Essa escolha, aparentemente conveniente, fortaleceu ainda mais Atenas, que utilizava o dinheiro para expandir sua própria frota, tornando-a a força naval dominante do Egeu. As contribuições monetárias, por sua vez, eram depositadas no tesouro da Liga, guardadas com segurança no santuário de Delos. Durante décadas, esse arranjo se manteve e a prosperidade ateniense cresceu, financiada em grande parte por essas contribuições. No entanto, o que começou como uma aliança voluntária de iguais, lentamente começou a se metamorfosear em um império ateniense. Atenas, liderada por figuras como Péricles, um orador e estrategista brilhante, começou a exercer uma influência cada vez maior sobre seus aliados. Cidades que tentavam se retirar da Liga eram forçadas a permanecer, e disputas internas entre os membros eram arbitradas por tribunais atenienses, muitas vezes com resultados favoráveis aos interesses da metrópole. A autonomia dos aliados estava sendo corroída, mas o golpe final ainda estava por vir. O ponto de virada definitivo ocorreu em 454 a.C. Péricles, com sua retórica persuasiva e visão ambiciosa para Atenas, propôs uma medida que mudaria para sempre o equilíbrio de poder no mundo grego. O tesouro da Liga de Delos deveria ser transferido de Delos para Atenas. A justificativa oficial para essa mudança monumental era a maior segurança. Alegava-se que Delos, apesar de seu caráter sagrado, estava vulnerável a um ataque persa, e que os fundos estariam mais seguros dentro das fortificações impenetráveis de Atenas, especialmente atrás das recém-construídas muralhas longas, que conectavam a cidade ao seu porto de Pireu. Era uma narrativa convincente, mas por trás dela escondia-se uma ambição muito maior. A transferência foi aprovada, e a vasta riqueza acumulada ao longo de décadas, milhares de talentos de prata, uma soma estratosférica para a época, que hoje seria equivalente a bilhões de dólares, foi levada para Atenas. Esse tesouro, que deveria servir para a defesa conjunta da Hélade, agora estava sob o controle direto e exclusivo de Atenas. A partir desse momento, a Liga de Delos deixou de ser uma aliança e se tornou, inequivocamente, o Império Ateniense. As curiosidades sobre as consequências dessa manobra são fascinantes e reveladoras. Com acesso a uma riqueza sem precedentes, Atenas iniciou um ambicioso programa de obras públicas que transformou sua paisagem urbana. O Partenon, o Propileu, o Erechtheion, todos os magníficos templos e edifícios que ainda hoje nos impressionam foram construídos ou embelezados com o dinheiro do tesouro da Liga.
Cidadãos atenienses foram empregados em massa como artesãos, operários e marinheiros, criando uma economia próspera e sustentando a própria democracia. Além disso, os fundos foram utilizados para financiar o fundo teórico, que permitia que cidadãos pobres assistissem a peças de teatro gratuitamente, e para pagar os jurados, garantindo a participação cívica. O que antes era uma contribuição para a defesa mútua, agora era, na prática, um imposto pago pelos aliados para sustentar o luxo e o poderio de Atenas. Essa exploração não passou despercebida. As cidades-estado aliadas, que agora se viam como meros tributários de Atenas, sentiram-se cada vez mais ultrajadas. Elas não só estavam pagando por templos em Atenas, mas também perdendo sua soberania, sendo forçadas a usar a moeda ateniense e a submeter seus litígios aos tribunais atenienses. O ressentimento cresceu, transformando-se em uma fervura de descontentamento que permeou todo o mundo grego. É importante notar que, embora Atenas justificasse a transferência como uma medida de segurança, o argumento principal era também a conveniência e a eficiência, com Péricles argumentando que, se Atenas estava fornecendo a segurança naval, então eles tinham o direito de usar o dinheiro como bem entendessem. Essa atitude arrogante e a exploração flagrante foram os catalisadores da Guerra do Peloponeso. Esparta e seus aliados, a Liga do Peloponeso, observavam com crescente alarme a expansão do poder ateniense, que eles consideravam uma tirania. A riqueza do tesouro de Delos permitiu a Atenas manter uma marinha imbatível e sustentar uma guerra prolongada, mas também foi a causa fundamental do conflito que devastaria a Grécia por quase 3 décadas. A Guerra do Peloponeso não foi apenas um choque entre duas superpotências, mas o clímax de anos de ressentimento e desconfiança gerados pela forma como Atenas havia manipulado e explorado seus aliados. Ao final do conflito, Atenas seria derrotada, sua frota destruída e suas muralhas longas derrubadas, marcando o fim de sua hegemonia e o declínio de sua gloriosa democracia. A história da transferência do tesouro de Delos para Atenas é um lembrete vívido de como a busca por poder e controle financeiro pode corromper os ideais mais nobres. O que começou como uma aliança para proteger a liberdade de todos se transformou em um império opressor, cujo brilho foi financiado à custa da soberania de seus membros. A grandiosidade de Atenas, seus monumentos e sua cultura floresceram a partir dessa riqueza espoliada. Mas essa prosperidade imperial semeou as sementes de sua própria destruição. A ascensão e queda de Atenas nos ensinam que a segurança e a prosperidade de uma nação, quando construídas sobre a exploração de outros, são, na melhor das hipóteses, efêmeras, e, na pior, um convite à catástrofe. Deixe nos comentários qual outro fato desconhecido você conhece que moldou grandes impérios e civilizações.